Olá, começando aqui mais um programa Papo Coach, esse programa que foi criado e desenvolvido para levar até vocês informações relevantes e importantes para o seu crescimento pessoal e profissional. E a gente sempre fala, por que não dizer para sua qualidade de vida? Porque se você cresce de forma ordenada, de forma orientada, você cresce melhor. E a gente já passa para agradecer todo mundo que nos acompanha pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade de Pouso Alegre e pela Rede Fox de TV pelo mundo afora. E todo mundo que nos segue e nos acompanha pelas mídias sociais. Se você não faz parte, vem logo. @hajacerto. Facebook, Instagram, YouTube, você é sempre bem-vindo. Gente, e hoje eu estou trazendo aqui uma querida. Seja bem-vindo, Michele, ao nosso programa. Viu? É uma satisfação ter você aqui com a gente. Viu? Obrigada, Aldrin. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Espero contribuir bastante com esse assunto tão precioso, né? Gente, olha só, eu estou com ela aqui, um livro lindo. Não, lindo o seu livro. Gostei da capa, viu? As cores, muito, muito bem feito mesmo. Parabéns. E eu ainda não li, vou ver o conteúdo. Gente, mas olha só. Olha isso para você. Propósito ou missão? Eis a questão. Ainda rimou, né? Que legal. E é o grande detalhe, a gente vive, o programa Papo Coach é justamente para isso. Para levar até vocês informações para você fazer reflexão. Porque não adianta nada eu colocar uma informação e você fala assim, nossa, que legal. Olha, rimou, mas aí pronto, isso aqui foi lá para a estante. É a mesma coisa do livro, gente. Não adianta você comprar um livro que vai para a estante. Se você não lê. E depois que você lê, não adianta você guardar ele na sua mente, se você não executar. A Michele, gente, eu vou pedir ela para contar um pouquinho. A menina é PhD, ela é fera. Conta um pouquinho, Michele, como é que você desenvolveu essa carreira para você embasar seu livro de propósito ou missão. Bacana, Aldrin. Eu venho do mundo corporativo, né, profissionalmente falando, em relação ao meu currículo. De forma acadêmica, eu sou formada em administração de empresas e negócios. Legal. Fiz MBA em logística pela FGV e pela Universidade de Ohio. Depois eu passei a buscar conhecimento mais sobre o desenvolvimento humano, sobre pessoas. Então eu fiz o meu mestrado na FCU, nos Estados Unidos, em coaching. Em 2018 também me formei em PhD, né, fiz meu doutorado por essa mesma universidade e desenvolvi várias metodologias como neuromentoring, a capacidade de você desenvolver o seu propósito de vida, trazer a sua identidade emocional, tanto para o sentido pessoal, como também para o sentido empresarial. E o livro, ele saiu justamente de uma vivência, né, tanto pessoal, como também profissional empresarial, analisando e compreendendo sobre pessoas e negócios. Olha que legal. Gente, você viu que ela não é fraca, né? A menina foi para os Estados Unidos, não sei o que e tal. Você sabe que minha primeira formação não chamava nem coach, né? Eu fiz em 2003 e numa turma de 58 alunos, um cara que é pouco conhecido, chama Tony Robbins. Sim. Imagina uma turma do Tony de 58 alunos, né? Fantástico. Tava eu lá e o meu inglês era The Books on the Table. Né? Eu sabia falar, não sabia o que significava não. Tá? Uhum. E aí, como é que eu fiz um curso que não tinha tradução, não sei o que tal, em inglês, né? Tinha um cara do meu lado que era mexicano que falava espanhol. Então eu fiz o curso meio na cola dele. Se o cara entendeu errado, eu fui junto, gente. Então, assim, mas graças a Deus é aquilo que eu sempre falo. Se você aprende uma coisa e coloca em prática, ali você tem a possibilidade de entender se funciona ou não. Uhum. Né? Porque é errando que se acerta. Né? Então tem esse detalhe. Lógico que se você acertar é melhor do que errar. Né? Sim. Mas é o grande detalhe. E a gente estava aqui conversando nos bastidores antes, gente, a gente está falando muito disso, né? De propósito, né? E quando eu sigo uma pessoa, que eu coloco uma pessoa no pedestal, e aí pode ser na política, pode ser na religião, não interessa qual cenário, o ser humano ele é falho. Ele está aqui tentando acertar, mas ele é falho. E se ele falha, eu falei, putz, eu seguia ele quando ele era bom, agora que ele falhou, eu não vou seguir. Né? E aí meu mundo cai. Por quê? Porque eu estou seguindo uma pessoa. Agora, se eu sigo o propósito que essa pessoa tem, e sigo esse propósito, o que acontece? É o tal da ambiência. Eu vou andar com pessoas que seguem, que comungam desse mesmo propósito. Né? E aí, se esse cara caiu, que pena que ele caiu. Vamos dar a mão para ele levantar, mas o meu propósito tá imexível, vamos falar assim. Né? E como é que eu separo um propósito de uma missão? Que é justamente a pergunta do seu livro. Né? Como é que eu separo isso? Porque
Quando a gente entende, por exemplo, aí vem o Waldron, no meu entendimento, é o seguinte: o propósito é uma forma de pensar, uma forma de gesticular. E missão é mais direcionada, é um objetivo. Então, eu estou analisando já, hein? No meu conceito aqui, o meu propósito pode ter várias missões. E uma missão pode ter vários propósitos. Ih, julguei para ela. E aí, como é que é isso? Bacana. Olha que interessante, né? O propósito, eu costumo dizer que ele é um fator existencial. Então, aquela pergunta: o que eu estou fazendo neste mundo? O que eu vim fazer nessa terra? Por que eu estou vivo ainda? Se o Aldrin está vivo, é porque tem algum sentido, tem coisas ainda fundamentais que você precisa fazer. Claro que o tempo de existência de cada um de nós não cabe a nós, né? Se a gente acredita que existe um poder sobrenatural, e eu acredito, e por isso que eu também trabalho com o trino das inteligências, que é desenvolver a inteligência intelectual, emocional e espiritual, tudo na neurociência. Se a gente acredita que existe um movimento poderoso que vai além da nossa competência humana de entender e compreender, existe uma visão holística dessa natureza, né? Não. E nós fazemos parte dessa natureza. Então, se nós estamos aqui ainda, é porque precisamos fazer coisas importantes e especiais. Deixar um legado para as próximas gerações. Então, por que eu existo? Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Porque eu já vivi o que eu já vivi. Essa timeline da nossa, literalmente, linha do tempo, tem algo progressivo e que a gente precisa descobrir ao longo da nossa jornada, Aldrin. Então, saber qual é o nosso propósito, ele é fundamental justamente porque ele está conectado com o fator da nossa existência, o nosso sentido literal de viver. Quando eu sei qual é o meu propósito de vida, qual é o meu sentido de viver, automaticamente eu vou saber conduzir melhor a minha vida. Eu vou saber trazer o sentido para qual eu tenho que seguir e conseguir também, inclusive, dizer não para muitas coisas ou sim para outras coisas. Você fez uma captura de uma percepção muito assertiva. Propósito, ele está aqui, dentro de mim, dentro de você. É algo que eu sinto, o porquê, o que eu devo, como eu devo conduzir a minha vida. Agora, a missão, ela é a forma como eu aplico esse propósito. Ela é a forma como eu estou aqui materializando esse algo que é tão abstrato, né? O propósito, ele é abstrato, mas a missão é a forma que eu concretizo esse propósito. E, de fato, a gente pode ter várias missões. Interessante, né? E na nossa jornada da vida, tem missões que vão terminar. E é por isso que quando você estava falando anteriormente, né? Existem pessoas que têm um propósito, mas elas vão cometer falhas. Na verdade, todos nós temos propósito. Sim. Mas pessoas que a gente admira, elas têm propósito, elas estão executando, talvez elas nem saibam, algumas sabem, né? Quem é mais evoluído e que busca conhecimento e se aprimorar por meio de uma metodologia que consegue trazer essa verdade. Mas enquanto eu não sei, eu posso estar, inclusive, cometendo algumas falhas, né? Ao longo da vida. E se a gente olha para a pessoa, a gente vai olhar para as falhas e não para a intenção que o coração dela tinha. Mas, Michele, eu tenho certeza que tem gente ali que está assim. Mas eu não sei o meu propósito. Eu não descobri. E muita gente está na busca disso. E aí a pessoa vai para a Bíblia, vai para a espiritualidade. Legal, tá, gente? O movimento é importante, né? Mas como é que tem alguma dica para a pessoa descobrir o propósito dela, o que ela veio fazer aqui, né? Que isso aí, essa provocação que você fez é muito forte. O que eu vim fazer aqui? Né? Exato. Porque e não tem nada pior que você descobrir que você está no caminho errado. Né? Vamos supor que a gente está aqui em Alphaville, São Paulo. Se eu vou para Belo Horizonte, eu vou pegar um rumo de estrada que eu vou pegar, que é diferente se eu for para o Rio. Tá? Então é outra estrada. E tem gente que está na estrada para o Rio querendo ir para Belo Horizonte. Né? Vai ter que virar, voltar, pagar o preço para ir para Belo Horizonte. Né? E como é que a pessoa que está perdida... Olha, esse dia eu estava indo para o aeroporto e no táxi para o aeroporto eu olhei assim no centro, passou pelo centro de São Paulo, e nós estamos uma legião de zumbi. Um monte de gente andando assim, ó, sabe, alguns no mundinhos do fone de ouvido ali, preso ali, né, tal, mas um monte de gente andando assim, sabe, sem propósito, sem nada, você vê na cara. Perdidas, né, completamente perdidas. A postura arqueada, e você fala assim, meu Deus do céu. O que é isso? Como que a gente... E a gente que é transformador,
Como que a gente pode ajudar nessa transformação? E aí eu quero que você leve pro pessoal. Como é que a pessoa que está ali, ó, e tá, Aldrin, você falou o que eu queria falar. Tá? Eu escutei você, por isso que eu estou falando aqui. O que você fala com essa pessoa que não descobriu o propósito dela ainda? Aldrin, eu costumo dizer o seguinte, que é muito lindo ver pessoas vivendo o propósito. Sim. Talvez você que está nos assistindo está justamente lembrando de alguém que tem um propósito, que é uma referência para você. E aí você fala assim, meu Deus, que lindo, né? Ele viveu o propósito, mas qual é o meu propósito? Eu quero saber o meu propósito. Só que para a gente descobrir o nosso propósito, tem uma trilha, né? Tem um caminho a se percorrer. Primeiro, eu preciso desvendar o que é propósito. Porque existe muita confusão, inclusive por isso que o meu livro ele tem essa pegada do eis a questão, né? Exatamente, ele é provocativo, né? Legal. Então ele tem essa provocação. Propósito ou missão? Tem muita gente que confunde o propósito com a missão. E aí é exatamente esse caminho que você estava falando. Eu quero ir para Brasília, mas eu estou indo para o Rio de Janeiro. E eu tenho que voltar. Por quê? Porque às vezes a minha ênfase de vida estava muito mais na missão do que no propósito. E a gente pode se perder na missão, né? Porque a missão, ela pode terminar. Ela pode ser roubada de você. Olha só. Entende? E eu posso me decepcionar. E quando eu perco a missão, eu me autodestruo se eu tenho uma percepção inversa, colocando ela no lugar do propósito. Então a primeira coisa que eu preciso fazer é desvendar o que é propósito de verdade. Que é diferente de missão. Tirar a missão de frente e colocar o propósito em primeiro lugar, não é isso? Exatamente. Legal. A segunda coisa que eu preciso descobrir é sobre o meu propósito. Porque às vezes a gente quer ter o propósito do outro. O seu propósito é lindo, Aldrin. Né? É claro, a gente vê você aqui nas entrevistas, aguçando as pessoas, levando conteúdo para o seu público, que é fantástico. Você tem um propósito lindo. Obrigado. Mas não adianta a Michelle chegar aqui e falar assim, eu quero o propósito do Aldrin. Eu vou me decepcionar ao longo da vida. Porque você nasceu por um sentido e eu nasci por um outro sentido. O que a gente pode fazer nessa caminhada é unir os nossos propósitos e criar missões juntos que nós vamos executar e vamos fazer revoluções nesse mundo e ajudar muitas vidas. Que então eu preciso. Michelle, é poderoso demais. Nossa. É muito poderoso. Quando você entende com profundidade o sentido do propósito, a veracidade dele, você vive esse propósito, você não está mais como um zumbi andando. E olha, tem um monte de zumbi que está lá na empresa, que é empresário, que tem família, que tem uma vida religiosa, que se diz, inclusive, ter uma vida com Deus, entende? Mas zumbi. Por quê? Porque tem fé, tem sucesso, tem status, mas não sabe qual é o sentido de nada do que está fazendo. Simplesmente está vivendo e literalmente, né, como você falou em outro momento, deixando a vida ser levada e não está na condução. Então, quando eu tenho propósito, eu estou na condução da minha vida. E aí, claro, que no livro, né, respondendo um pouquinho aqui rapidamente da pergunta, principal é, como que eu faço para descobrir meu propósito? Tem um caminho? E eu digo para você que tem. Agora, vou convidar você, claro, né, ler o livro, porque aqui vai te ajudar também. Eu trabalho um outro treinamento também que chama Ressignificar, que antes do livro, todo o conteúdo que foi revelação divina, tá? Por mais que eu tenha muito estudo e fui buscar muito conhecimento, mas tudo que está escrito aqui não tem terceiros. Foi um momento de revelação, e depois eu posso explicar um pouquinho melhor. Gente, olha só, e tem um símbolozinho aqui, ó, que vale a pena, tá? Esse símbolo aqui, ó, se você é o símbolo de best-sellers, né? Então, e aí é interessante isso, e quando você fala que eu vou pegar o propósito do outro, porque é o seguinte, esses dias eu gosto de trazer o storytelling, de trazer historinhas, porque eu acho que, além de ilustrar, conduz mais o entendimento, né? É aquela historinha do cara que estava procurando a chave que caiu, a chave do carro que ele tinha perdido, né? Aí o amigo dele estava abaixado lá, falou, o que você está fazendo aí? Não, estou procurando a chave do meu carro que eu perdi. Ele falou, não, vou te ajudar, né, tal. Fui, olhando no chão, no passeio, né, tal. Eu falei, rapaz, mas você perdeu o que? Ele falou, não, perdi lá no escuro, mas estou procurando aqui que está claro, né? Então, assim, então tem muito isso, gente. Tem gente que tem um propósito, e aí eu quero pegar o propósito dela, porque já está bonitinho o propósito dela. Eu não sei o que ela viveu. E aí tem mais uma historinha que é o seguinte. Você quer perder o seu super-herói? É só você conviver com ele na intimidade.
Você vai entender porque que o super-homem usa cueca por cima da calça, hein? Mas vamos lá. É verdade. Né? Então é o seguinte, gente, o propósito é um negócio, é seu. A gente falou aqui, inclusive com o Marcelo, sobre autoconhecimento, autorresponsabilidade. Então é quando você entra para dentro de você, né? Porque se Deus está dentro de você, você está se unindo a Deus, quando você se interioriza. E aí você vai ter momentos como esse que a Michele teve, de conectar tanto ao ponto de receber informações, porque aí eu falo o seguinte, as informações chegam, mas a interpretação é sua. Né? Uma faca é uma faca, ela serve para matar uma pessoa ou para cortar um pão para você se alimentar. A ferramenta é a mesma. O que você vai fazer com ela que é diferente? Então é o seguinte, você pode pegar aqui, achei lindo o livro da Michele, eu vou lá comprar e vou ler. O que você vai fazer com isso depois? Né? Ou você vai só comprar e ele vai ser mais um na sua estante. Então é exatamente o que você faz. E isso que você está falando da gente fazer essa provocação, porque tem muita gente ali que assiste a gente recebe, graças a Deus, muitos comentários, muito feedback, que, Aldrin, nossa, você foi pesado nessa. Aldrin, foi... Aí depois vem, nossa, você me ajudou tanto. Você sabe que eu tenho depoimento aqui, até de pessoas que estavam querendo tirar a própria vida, e um programa que a gente fez e ressignificou isso nela. E aí a pessoa me agradecendo, isso pra gente é até emocionante, né? E aí eu fui assistir o programa, deixa eu ver o que eu falei, né? O que eu falei no programa. Não tem nada. Eu vi o programa 5 vezes para ver onde foi que eu ajudei ela a não tirar a própria vida. Nada. Porque para ela fez diferença. Para mim, não. Para mim que tem um entendimento da vida diferente, que não estava com esse pensamento, por exemplo, eu não vou nunca ver essa visão. Então, gente, uma coisa que é importante é o seguinte, sempre respeite a visão das pessoas. O que você pode fazer é mostrar para ela uma visão diferente da que ela está tendo. Que de repente você vai agregar. Mas tenha tranquilidade, tenha a hombridade de ver a visão dela também, e de repente você aprende com isso, né, Marcelo? Né, Michele? É isso mesmo. Marcelo, tudo. Mas você falou uma coisa muito interessante, Aldrin, porque é para que a gente possa, de fato, conseguir descobrir o nosso propósito, nós precisamos primeiro saber quem nós somos. Olha. Por isso que no Ressignificar, no treinamento que eu dou, a primeira coisa que nós fazemos lá é descobrir a sua identidade, é trabalhar a sua identidade. Eu trabalho a identidade emocional, que é diferente de inteligência emocional. Sim. E a inteligência emocional a gente mexe com pensamentos, crenças, comportamentos, sentimentos, né? Mas a identidade é o teu relacionamento com você mesmo. É o seu autoconhecimento com profundidade, ao ponto de você não se desconectar de si. É uma aceitação, não é né? só se conhecer, exatamente. Não é só se conhecer, mas se apaixonar por você, sabe? Se legal. Amar. Porém, como você disse, todos nós temos uma trajetória de vida. E a nossa trajetória de vida também vai falar muito sobre o nosso propósito. Mas, se eu estiver na trajetória de vida na dor, ela vai impedir para que eu possa enxergar qual é o meu propósito. Porque a dor, ele volta muito ao nosso passado, às justificativas, às lamúrias, à vitimização, e não te dá a oportunidade de um processo de crescimento e de avanço. Então, quando a gente ressignifica, e essa palavra ela é muito forte, Sim. né? Você consegue enxergar com novos olhos a mesma situação do passado, porém agora curado. Você consegue enxergar o para que você viveu tudo aquilo. E esse para que te dá o norte para o seu futuro, que é relacionado ao seu propósito. Legal. Então você começa a caminhar com a base da tua vida, mas para se ajudar e ajudar o seu próximo também. E isso é forte demais, né? E quando a gente fala de ressignificar, é que você tem um significado. Tem gente que está tão precário que não tem nenhum significado. Exato. Né? A pessoa que não tem um propósito, que não tem um ideal de vida, ela está sem esse significado inicialmente. Então você vai ressignificar o quê? Se você não tem nada para mudar, você vai mudar o quê? Uhum. Né? Então a primeira coisa é isso, é você se reconhecer, conectar. Né? E aí é o seguinte, quando você pega uma mentoria, você pega um curso igual o da Michele, por exemplo, gente, você vai ter ferramentas que vão te ajudar a achar todos esses eu gosto de falar o seguinte, quando eu fiz terapia a primeira vez, que é o seguinte, o meu terapeuta, o Rubens, um abraço, Rubens, para você, ele faz o seguinte, ele abre a cabeça da gente e fala o seguinte, olha o que eu achei aqui dentro, achei isso aqui serve para isso também, achei isso aqui, serve para isso aqui eu não sei para que serve, está aqui dentro, isso aqui eu também nunca vi, e vai tirando as coisas da sua cabeça ali.
Aí ele vira para você no final e fala assim, bom, viu o que tem dentro da sua cabeça? Tem. Então toma aqui, toma a sua cabeça de volta e vai ser feliz. Porque ali agora, é uma coisa, é até um programa que a gente trouxe com o Marcelo, ele falou, depois que ouvir não tem como desouvir, né? E a mesma história do ver não tem como desver. A partir daquele momento, não dá para me ser hipócrita e falar que eu não saí. Você expandiu a mente. Eu falo que a justiça ela tinha que ter até uma mudança, porque antigamente era assim, eu acho que isso até caiu. Antigamente era o seguinte, se eu tenho uma pós-graduação ou um curso superior, eu vou para uma cela especial. E quem não tem vai para a cela do povão, né? Eu acho que isso é até o inverso, porque quem tem mais conhecimento sabe o que não pode fazer mais ainda que o outro. Então, se eu estou fazendo errado, aí sim que eu tinha que ir para a cela do povão, né? E aquele cara que não tem conhecimento, apesar de que a gente já nasce com um discernimento do que é certo e o que é errado, né? Então, assim, então tem não dá essa sensibilidade, exatamente, não dá para a gente esconder disso. Mas, assim. Michele, aí é o seguinte, beleza, o pessoal descobriu meu propósito. Agora o que eu tenho que fazer? Um planejamento para me chegar, para me conquistar esse propósito e para me construir as minhas missões, né? Eu sempre gosto de falar que é o seguinte, aí eu levo para o sonho, que o sonho ele é feito de várias etapas. E essas etapas que você cria também, que são pequenos projetos que você vai alinhando para levar até o seu sonho. E aí é óbvio que você não pode ter uma coisa que está desconectada. E o que a gente vê mais hoje é o seguinte, é pessoas desconectadas. É pessoas que estão fazendo um monte de coisa, mas quando você fala assim, peraí, onde você quer chegar? Não se conectam. Não se conectam. Você não tem uma linha de raciocínio. Né? A pessoa está ali num monte de coisa ali, mas uma coisa não linka com a outra. Né? Então, assim, vai ser mais difícil você alcançar o seu objetivo. Né? Então, quando eu levo isso para o sonho, eu coloco esses projetos que se transformam em objetivos para você chegar até o seu sonho, a gente pode usar isso no conceito da missão também para o seu propósito, não é isso? Faz muito sentido, total, porque o sonho é a sua visão, né? Sua visão de futuro. E quando nós estamos falando de propósito, é o que eu vim realizar na totalidade. Então, quando eu tenho a inspiração do propósito, eu consigo também abrir o meu campo de visão, de enxergar de fato para onde eu devo ir. Quando eu enxergo para onde eu devo ir, eu vou criando formas para poder concretizar. Isso em vários aspectos da nossa vida, né? Que pode ser no nosso trabalho, na nossa carreira profissional, nos nossos objetivos financeiros, na nossa própria saúde. O nosso propósito está conectado com a nossa saúde, nós precisamos do nosso corpo. Porque sem esse estado físico, a gente não consegue avançar. A gente precisa dele, essa máquina material, né, humana, que a gente tem para poder armazenar nossa alma, nosso espírito. É a nossa nave, né, que vai levar a gente, né? Então, os sonhos, eles podem fazer, sim, totalmente parte das nossas missões. Mas quando eu tenho propósito, todos os nossos sonhos, eles se conectam, né? Ou seja, as missões se conectam. Sim. E aí você fala, meu Deus, eu vivi uma vida de realização. A coisa mais gostosa nesse mundo, né, é você olhar para uma pessoa com um propósito, que chegou numa idade avançada, e pega ali no final da vida dela, ela faz uma retrospectiva. E ela olha e diz, uau, valeu a pena. Valeu a pena. Eu não me arrependo do que eu fiz. Eu errei, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Eu fui um pai maravilhoso, dentro da minha competência, da minha capacidade, dentro do meu propósito. Eu fui um executivo de alta performance, porque quem tem propósito quer fazer tudo com excelência. Você está entendendo? Não faz com mediocridade. Não faz como um passatempo de vida, simplesmente porque eu só preciso ganhar dinheiro, ou então eu preciso ser como os outros, né? Estar no mesmo status, porque existe um padrão da sociedade. Não. Quem tem propósito não se preocupa nem o que a sociedade vai pensar. Ele só precisa viver com sentido, sabe? Fazendo diferença. E aí ele, claro, precisa cumprir missões. E aí eu vou para a sociedade, faço um trabalho comunitário, estou cumprindo missão. Eu vou para a igreja, estou no ministério, estou cumprindo missão. Eu estou no meu trabalho. Eu, por exemplo, faço mentoria, dou treinamentos, faço palestra, né, faço os atendimentos empresariais. Todos esses pontos na minha carreira são missões dentro do meu trabalho que se conectam com o meu propósito. É isso aí. Então eu estou realizando os meus sonhos com as missões, porque eu me sinto autorrealizável nesse sentido, mas eu também estou ajudando muita gente a realizar os sonhos dela.
Então, quando eu estou vivendo com propósito, eu não me beneficio sozinha, entende? Não é um ato egoísta, é um ato de crescimento coletivo, onde todos podem ganhar nesse processo de evolução, seja no sentido humano, físico, material, seja no sentido da alma, das nossas emoções, seja no sentido do espírito, dessa conexão com esse ser divino, né? Que está olhando e regendo todas as coisas. E aí a gente passa, no final da vida, olhar e falar, valeu a pena. E isso é tão interessante que você fala que você contamina a sua volta quando você faz isso, né? Quando a pessoa está vendo assim, olha, ela está engajada no propósito dela. E existe uma coisa que é o seguinte, quando você tem um propósito, a gente faz analogia em relação ao café da manhã americano, que é bacon com ovos, na maioria das vezes. A galinha, ela estava envolvida no processo. Ela botou os ovos para aquele café da manhã acontecer. O porco estava comprometido. Ele deu a vida pelo bacon que fez lá dele. Entendeu? Então, assim, o grande detalhe da missão é que quando você tem uma missão, quando você tem, desculpa, um propósito, você não está simplesmente envolvido nele. Você está engajado, você está comprometido com ele. Você dá sua vida por ele. E sabe uma coisa que você falou interessante, que as pessoas mais Posso te falar só uma coisa para você, diante do que você está falando? É tão forte, tão profundo isso, que quem tem propósito, o propósito ele acaba sendo maior do que a nossa própria vida. Você está entendendo? Quando a gente pega, vamos pegar aqui um exemplo, né? Jesus. Jesus tinha um propósito tão claro, que era salvar a humanidade, que ele pagou o alto preço. Sim. Ele deu a vida dele, porque o propósito dele era maior do que a vida dele. Quem tem propósito está vivendo por ele. Olha que lindo isso. Entende? E ele está pagando o preço por isso. O preço, de repente, de alguém te defamar, o preço de alguém, de repente, te enganar, o preço de alguém não te compreender, o preço de alguém não te apoiar. Mas se você está firmado, ele é uma parte estrutural, fundamental da nossa existência. Então você tem a força o suficiente para falar, o mundo pode não entender, mas eu entendo, porque o meu propósito está sendo informado e guiado por Deus, porque é Ele quem revela pra gente também. Caramba, olha só, que lindo isso, hein? Tô arrepiado aqui, né? Demais. E aí o grande detalhe que você falou é o seguinte, tem gente que está lá no período avançado da vida, de idade e tal, que faz uma retrospectiva e se emociona, olha, como eu cresci, como eu fiz, não sei o que e tal. E aí, gente, eu convido vocês para não fazer só igual a TV faz, todo final de ano, uma retrospectiva, não. Fazer todo dia. O que eu fiz ontem? E aí tem um negócio que é o seguinte, se eu me comparo com a Michele, eu posso ficar deprimido, porque eu falo assim, pô, a Michele escreveu um livro, best-sellers. Eu não. Então eu vou... Por quê? Mas eu não sei o que a Michele passou de dificuldade. Eu estou vendo a parte bonita dela. A parte de dificuldade eu não estou vendo. O que eu falo para vocês? Compare você com você ontem e tenha a obrigação de ser melhor que você foi ontem. E o grande detalhe é o seguinte, você tem vários cenários que você pode ser melhor. Na saúde, com a família, em relacionamento, você pode melhorar isso tudo. Então essa retrospectiva é uma forma de você trabalhar a gratidão e trabalhar também o próximo passo. Né? Porque, como você falou aqui, vou sair daqui para Brasília. Aonde eu vou apontar meu carro? Muitas vezes eu vou ter que pegar um viaduto, que eu vou dar uma curva para apontar para aquele lugar. Mas eu tenho que ter esse discernimento de para onde eu estou indo. Né? Em Minas a gente gosta de falar o seguinte, Dom Covinho, Oncotô, Poncovô. Né? Então é importante. Michele, quando o papo é gostoso, assim, o tempo voa, a gente está chegando no finalzinho do programa, deixa ali as suas mídias sociais, os seus contatos, para quem quer conhecer mais um pouquinho. Gente, pega aí, ó, olha o livro da Michele, é fantástico. Vocês sabem que eu leio todos os livros que eu ganho, vou ler e depois eu vou dar um feedback para vocês também, mas vai lá que eu já tive referência muito boa da Michele, então vale a pena, e deixa pra gente aí suas mídias sociais, como é que o pessoal fica sabendo do seu curso, da sua mentoria, de todo o seu trabalho aí. Certo. Bom, no Instagram é DRA, né, de doutora, Michele com L só e E no final, Lopes, _oficial. Legal. No LinkedIn é Michele Lopes, Facebook Michele Lopes também, no YouTube também Michele Lopes, né? Tudo Michele Lopes. Só no Instagram que Só não deu. Só no Instagram que não deu. Sobre os treinamentos, né? Eu faço o treinamento Ressignificar, que é um treinamento de 3 dias, inclusive a gente vai ter em Campinas agora, que legal. Dia 22, 23, 24, né? Tá convidado a estar com a gente, vai ser uma honra ter você lá com a gente. Legal. E vocês podem acessar pelo ressignificar.com.br, também para você poder fazer a sua inscrição
e participar desse treinamento maravilhoso. E os livros vocês vão achar em todas as plataformas de livrarias, né, digital e também físicas. O best-seller foi em uma semana, Aldrin, de lançamento. Sério? Com uma semana de lançamento ele quando bateu. É bom, né? Bateu o Mas, recorde gente, olha de só, vendas. e eu sou daqueles, tá? Eu ganhei o meu, tá, de 24 horas, e eu vou dar um para vocês. O que vocês vão fazer? Tem um para casa. Tem que ir lá, seguir a Michelle, tá? Nas mídias sociais dela, do Instagram dela. Vamos falar assim. Michelle, tem o seu livro lá? Tem também o link na minha bio. Então pronto, tanto vai lá. para fazer o treinamento Ressignificar ou para adquirir os livros. Tá, então vai lá no Instagram da Michelle, segue ela e marca lá, fala assim, eu vi no Papo Coach. Pronto. Isso. E aí nós vamos sortear depois, beleza? Tá aqui o livro, já tá comigo. A gente sorteia e depois, Michelle, a gente divulga isso aí. Michelle, mais uma vez, obrigado. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu propósito. Obrigada. Tá? É tão bonito ver uma pessoa engajada, né, comprometida com o seu propósito, igual você é. Parabéns, Obrigada. sucesso sempre. Tá? Obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Aldrin. Parabéns também por você ser quem você é, estar aí cumprindo o seu propósito com tanto êxito, viu? Parabéns. Obrigado. Gente, é isso. E o programa Papo Coach vai chegando na reta final e a gente passa para agradecer novamente todo mundo que nos acompanhou pela TV Sete Lagoas, TV Jornal da Cidade, Pouso Alegre, pela Rede Fox de TV. E todo mundo também que interage com a gente nas mídias sociais, @hajacerto. Se você não está ainda, vem fazer parte. Vai lá, segue a Michelle, cutuca ela lá, Michelle, como é que é o ressignificar, como é que é isso aí? E ela vai ter a maior satisfação de responder vocês. E o programa Papo Coach vai ficando por aqui e a gente se vê por aí no próximo programa pela internet. Um grande abraço, tchau.